Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai ver uma alternativa para rodar o Bolt DUI no Cloudflare Page. E antes da gente entrar em ação e eu mostrar como é que você consegue utilizar o Bolt DUI, né, ter um website particular para você, eu queria fazer um pedido muito especial, né, deixar seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, que eu estou colocando muito conteúdo aqui, mas tudo isso depende da interação de vocês e de vocês interagirem, curtirem esse vídeo para levar esse conteúdo para mais pessoas. E também siga o canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Tem muita gente que vem aqui frequentemente, vai lá nos comentários, comenta, mas ainda não segue o canal. Peço encarecidamente, né? Siga o canal, ajude esse canal a crescer e compartilhe esse conteúdo. Mas esse vídeo em particular a gente vai cobrir uma determinada situação. Sua máquina não é tão boa assim, ou você não tem permissão de instalar o Node, ou também está tendo problemas em instalar o Node. Então, essa alternativa é instalar o Bolt em um Cloudflare Page. Então lá você vai acessar esse site externo, não vai rodar na sua máquina, vai rodar no servidor da Cloudflare, então você não faz uso computacional da sua máquina, né, não deixando ela lenta, como também você não precisa fazer todos aqueles passos de configuração. Mas sim, você vai precisar fazer as configurações no Cloudflare Page, então não pense que você vai pular algum tipo de configuração. Então, para a gente fazer esse tipo de ação, a gente vai precisar de dois itens muito importantes. Primeiro, o GitHub. Segundo, uma conta na Cloudflare. Então, para isso, né, a gente vai agora iniciar esse processo. Então, eu já tinha feito esse processo anteriormente, agora eu vou repetir todos os passos. Então ok, aqui eu estou no GitHub do Bolt DUI. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer um fork desse projeto, fazer uma cópia, né, desse projeto e colocar no nosso GitHub. Daí a gente tem acesso a publicar esse projeto no Cloudflare Pages, porque ele está no nosso GitHub, né? Quando a gente faz o fork, a gente pega esse projeto e joga dentro da nossa conta do GitHub. Então aqui eu vou clicar em fork, ele vai abrir essa opção, vai ver se o nome está disponível, se o nome não estiver disponível, eu posso criar outro nome, e daí vai ter um ponto muito importante, né? Eu vou desmarcar essa opção, porque nesse ponto aqui ele só vai copiar a branch main. E a branch main é onde todas as novas features são enviadas. Mas a gente vai precisar de uma outra branch, né, de uma outra versão, a versão mais estável desse projeto, para rodar esse projeto no Cloudflare Pages. Então aqui eu vou criar o fork, ele vai fazer a cópia desse projeto para a minha conta. Então notem agora que eu estou no github/felipe/boltDUI. Então perfeito. Se eu quisesse rodar esse projeto localmente, eu deixava esse projeto do jeito que está, simplesmente baixava ele e a gente conseguia rodar ele inteiramente. Daqui eu só vou checar, né? Então agora a gente tem aqui todas as branches. A branch que a gente vai utilizar é essa stable, certo? Então para fazer isso, eu vou nesse drop down aqui no canto superior esquerdo, seleciono a branch stable. Então marquei lá, ela vai estar selecionada aqui no topo. Essa vai ser a branch que a gente vai utilizar para fazer a publicação dela dentro do Cloudflare Pages. Então, depois disso, eu tenho que remover dois arquivos. Esses dois arquivos, se a gente não remover, vai causar conflito no Cloudflare. Então, para isso, eu vou procurar o Tool Versions, né, o ponto Tool Versions, que eu vou clicar nessa opção. Quando eu abro esse arquivo, é um arquivo de configuração, eu vou clicar nesses três pontinhos aqui no canto superior direito e daí eu vou escolher a opção de deletar. Quando a gente faz o delete dentro do GitHub, a gente precisa apagar o arquivo e fazer um commit, como se a gente estivesse trabalhando no repositório. Então eu vou fazer o commit dessas modificações, vou só confirmar, não precisa adicionar nenhuma descrição. Então fiz a primeira alteração que é necessária nesse projeto. A segunda alteração é remover esse wrangler.toml. Então vou clicar nesse arquivo, vou abrir o arquivo, vou repetir os passos. Vou nos três pontos, escolher deletar o arquivo. A gente vai fazer o commit dessas modificações. E daí o que eu tenho que fazer é só verificar, né? Eu posso vir aqui dentro dessa parte de visualização de arquivos, eu posso ir na homepage do projeto em si, e dentro da branch stable, a gente deve verificar se o tools, né, saiu e também o wrangler saiu, então ambos saíram. Agora a gente vai para o segundo passo, né? O projeto está pronto para a gente jogar dentro do Cloudflare Page.
Então, para isso, eu vou logar no Cloudflare Page. Então, agora sim, eu estou dentro do Workers Page. Então, onde é que a gente acessa isso? Aqui na parte de Compute Workers, eu tenho essa opção, Workers and Pages. Daí eu vou criar um novo. Quando eu vou clicar em criar um novo, ele vai me dar as duas opções. Ou criar um worker, ou criar uma página. E essa página vai ser... Tem as duas opções. Já tem um vídeo onde eu falo com muito mais detalhes sobre esse recurso do Cloudflare, mas nesse ponto em particular eu vou conectar com o meu repositório do GitHub. Então eu vou pedir para conectar. Nesse caso eu já conectei, então ele já vai direto listar os repositórios que eu tenho, mas se você ainda não conectou, você precisa dar a permissão no GitHub, fazer essa ponte e conectar essas duas contas, e daí você vai ter acesso a essa tela. O projeto que eu quero conectar é o bolt.dui. Então eu vou iniciar esse projeto. Daqui eu posso definir o nome desse projeto. Então posso até modificar aqui, né? Fazer Bolt Felipe. Daí a branch que a gente vai trabalhar, por padrão, ele fica selecionado a branch main. Então preste muita atenção nessa etapa. A gente precisa selecionar a branch stable, que foi a branch que a gente removeu lá os arquivos, ok? A gente removeu os arquivos nessa branch stable, então a gente vai utilizar a branch stable, ok? Então depois disso, o próximo passo é configurar o build desse projeto. E a configuração do build desse projeto vai ser da seguinte forma. A gente vai escolher um framework preset, né, uma pré-configuração de um framework, e o framework utilizado nesse caso é o Remix. Então vou utilizar o Remix, daí tem mais um passo extra aqui nessa configuração. Esse npm run build por si só não vai resolver. A gente precisa instalar o pnpm, que é todo o processo que a gente tem lá no repositório do GitHub. Então, se a gente for lá no readme, então no readme do projeto, né, ele pede para instalar o pnpm, depois fazer a instalação via pnpm e depois rodar o projeto. Nesse caso aqui, eu não preciso do menu G. Eu vou só precisar, por exemplo, do npm install pnpm. E se eu quiser executar os três comandos em sequência, eu vou utilizar o e-comercial. Daí a gente vai digitar o pnpm install e a gente vai pedir para ele fazer o build desse projeto. pnpm run build. Então aqui é o comando que a gente precisa. npm install pnpm e-comercial, o pnpm install, depois o pnpm run build. Então são vários P's e N's aqui nessa sequência, mas esses são os comandos que a gente precisa trabalhar. Essa é a parte de configuração de build. Outro ponto importante é definir as variáveis de ambiente. Eu posso aqui já definir a chave do Gemini, eu posso definir a chave do Open Router. Então, por exemplo, se eu quiser definir a chave do Gemini, a gente precisa de uma API key do Gemini e a gente precisa definir qual a variável. E para isso, eu vou achar nos exemplos aqui no example env. Então aqui, né, dentro do arquivo exemplo de variáveis de ambiente, eu estou no próprio GitHub, a gente consegue achar. Daí a gente tem as chamadas da OpenAI, Google. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se a gente tem uma chave específica para o Gemini. Não, só para o Google. Então, é essa API aqui. Então, eu vou pegar essa API. Tem um ponto de atenção aqui nessa etapa. Se eu copiar a chave, eu não preciso desse igual aqui. Ok? Atenção nisso. Se você copiou e colou, muito cuidado nisso, porque a gente já tem esse igual sendo marcado aqui. Depois disso, a gente precisa da API do Gemini. E fazer isso, a gente vai no AI Studio. Então, lá no AI Studio, eu posso pegar uma chave da API. Então, eu vou criar uma nova chave só para a gente ter como exemplo, né, esse curso AI. Depois eu apago essa chave sem problema nenhum. Então, aqui eu vou criar. Ele criou essa chave e agora eu vou utilizar no valor dessa API aqui. Então, agora a gente está com o nosso projeto conectando com o Google Gemini. Então, depois disso, é fazer o save e o deploy. Então, eu vou fazer o save e deploy. E quando a gente tiver esse save e deploy rodando, o build vai ser inicializado. Então, ele vai fazer a instalação das dependências. Então, a gente consegue ver aqui
as etapas ocorrendo. Então ele procura pelos arquivos que a gente deletou, ele não encontrando, ele vai criar o próprio, né, necessário para executar o projeto. E daí vai continuar o progresso, né, da instalação. Então, ok, nesse caso ele passou na versão stable aqui. Né? Eu tinha feito um processo antes, tinha dado um erro, mas eu vou mostrar onde é que a gente consegue definir isso. Possivelmente, né, esse build passou porque ele pode também ter salvo as configurações que eu fiz anteriormente. Então, vou continuar. Então, o build foi realizado. Inicialmente, né, ele gera essa URL, bolt-philippe.pages. Se ainda não aparecer esse site, você espera um pouquinho, porque o DNS está propagando. Então, vou tentar abrir aqui para ver se a gente já tem acesso ao DNS. Ainda não, né? Então a gente vai esperar um pouco até esse site ser propagado. Então, ok, né? Enquanto ele faz a propagação do DNS, se sua etapa ocorreu um erro na instalação, a gente vai olhar por duas configurações. Então, aqui na parte de configurações, eu vou em Runtime, e lá na parte de Runtime, eu vou modificar dois itens aqui. Se, no seu caso, você baixou a última versão da Branch Stable e deu erro, né? Então, nesse caso, até as últimas alterações estão passando. Então, aqui a gente tem essa variável, né, data de compatibilidade Node.js do runtime. Então, nesse ponto em particular, se deu erro, a gente vai editar, a gente vai escolher essa versão aqui, 2024-9-02. Então, a gente escolhe essa opção, salva. Então, depois a gente vai nessa Compatibility Flags, então, né, as flags de compatibilidade do projeto, eu vou editar e eu vou escolher a opção do Node.js _compat. Então, essas são as duas opções que a gente precisa fazer caso dê erro, ok? Se o build passou como o meu, né, passou, né, sem nenhum problema, então você não precisa fazer essas alterações, simplesmente vai na parte da deploy, verifica se o projeto já propagou. Então, agora sim, projeto propagado. Então, aqui a gente tem no endereço bolt-philippe.pages.dev, eu tenho aqui o meu Bolt DUI personalizado. E a gente jogou lá, né, a API do Google. Então, já está setado aqui, ele já reconhece, então eu consigo, né, selecionar qual modelo que eu quero trabalhar. Então, a gente tem, né, os modelos mais recentes do Gemini, então aqui eu vou escolher o Gemini 2.0 Flash e vou pedir para ele, né, fazer um teste aqui, né, pedir para gerar uma aplicação para mim. Né, então aqui eu pedi, né, para ele criar uma aplicação de gerenciamento de pedidos para um restaurante, vou pedir para gerar, daí ele vai começar a criar a aplicação. Então um ponto interessante dessa etapa em particular é que ele não utiliza o processamento da minha máquina. Está tudo sendo feito online. Então, aqui ele gerou o projetinho. Então, posso pedir, né? Então, ele criou o projeto aqui, mas aí eu posso simplesmente pedir para ele melhorar a interface, né, desse projeto, né, dando uma interface moderna e mais atrativa. Vamos ver que o Gemini 2.0 Flash vai criar para a gente. Então, aqui ele criou o projeto, né? Tem uma carinha um pouco melhor. Então, essa interface, né, como a gente já viu em projetos anteriores, geralmente o Gemini tem uma tendência a criar, né, interface visualmente inspirada no Material Design, que é o framework dele visual, né, que é tanto utilizado no Android como nas suas aplicações web. Esse é o vídeo mostrando como você consegue fazer essas configurações. Então, né, só revisando, né, você precisa ter o GitHub, Cloudflare Pages, depois faz o fork do projeto. Quando você tiver o fork do projeto, você remove os dois arquivos, né? O .toVersions e também o Wrangler. Quando você excluir esses dois arquivos, daí você vai no Cloudflare Pages, inicia um projeto, Template Remix, utiliza lá o comando que eu falei, né? O npm install pnpm install npm, então tá tudo lá no vídeo, vou deixar também na descrição, e também faz a configuração das variáveis de ambiente, já incluindo a chave da API, ou do Open Router, ou do Google Gemini. Muita gente também se confunde muito quando copia aquele valor, esquece de remover o sinalzinho de igual. Então, se você deixar aquele sinal de igual lá, vai interferir no processo de build, ok? Então, depois de tudo funcionar, você pode passar pelo build utilizando a branch stable. Também é outro ponto que você precisa ter atenção. Não utilize a branch main, utilize a branch stable. Quando eu gravei esse vídeo, era a opção que tinha. Pode ser que depois que você assista esse vídeo no futuro, a branch main
né, passou por melhorias ou passou por modificações que deixaram ela compatível com o Cloudflare Pages, mas enquanto isso não acontece, o ideal é utilizar a Branch Stable. Perfeito? Então, ainda deixei 2 dicas, né? Se não passou o build, no meu caso passou o build diretamente, mas se não passar o build, aí você faz aquelas 2 configurações na página de settings que tudo vai funcionar perfeitamente. Ok? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Então também aí alguns pedidos da comunidade que tinham deixado aí nos comentários, então né, atendendo a esse pedido. E se ainda não segue o canal, por favor, siga esse canal, me ajude, né, a gente crescer esse canal para eu estar trazendo mais conteúdo como esse.